Queremos meditar com vocês no capítulo 15 de 1 Coríntios, tá? Eu vou ler o último versículo, que é o 58. O último versículo, que é o 58, tá? Depois vamos estar fazendo um comentário de alguns versículos, né? Retornaremos a ele e vamos estar participando da ceia do Senhor. Amém? Graças a Deus. Primeira carta, epístola, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém? Diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Graças a Deus. Pai Santo, Pai querido, a Tua palavra é santa, viva, poderosa e eficaz. Deus, eu te peço nessa noite que Teu Espírito Santo pegue essa palavra, crave nos nossos corações, Senhor Deus. Crave nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, toma a Tua palavra e crave em nossos corações, porque precisamos dela. É sobre a Tua palavra, Senhor, que nós caminhamos, que nós lançamos a rede como Pedro, Senhor, e os discípulos. É sobre a Tua palavra, Senhor Deus, que estamos de pé. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, o interessante é que, segundo os estudiosos, existiram 4 cartas, 4 epístolas, cartas de Paulo aos Coríntios. 2 se perderam, tá? 2 se perderam. E a segunda carta aos Coríntios é considerada a carta em lágrimas. Por quê, pastor? Está baseada no capítulo 2, de 1 a 4. Depois você lê com calma o capítulo 2 de 2 Coríntios, de 1 a 4. Você vai ver que o apóstolo, ele rasga o seu coração, tá? Ele rasga o seu coração e demonstra o seu sentimento. Ele diz que é com tristeza, sabe? Que ele escreve, sabendo que se for lá, não vão recebê-lo com alegria, tá? Porque os coríntios, meus irmãos, foram muito ingratos com o apóstolo Paulo. E ele escreve a 2 Coríntios e é conhecido como carta em lágrimas. Ele defende o seu apostolado, ele fala que tem as marcas de Cristo em suas mãos, né? Ele fala tudo isso, meus irmãos, para a igreja de Corinto. Por quê? Nós vamos entender alguma coisa, mas nós vamos ficar só no capítulo 15. Aqui no capítulo 15, Paulo se propõe a orientar a igreja de Corinto a respeito da ressurreição. Se você observar do 14 para trás, ele está orientando a igreja. No 14 ele fala sobre os dons, né? A caridade, as divisões que tinha na igreja. Ele está orientando, meus irmãos, aquela orientação de paizão, né? De apóstolo que ama os seus filhos. Quando chega no capítulo 15, olha só, o título que a Sociedade Bíblica, né, colocou no capítulo 15 é a ressurreição. Paulo se debruça diante de um pergaminho e usa a caneta, e no capítulo 15 todo ele fala sobre ressurreição. Ressurreição, ressurreição. Se no capítulo 14
Ele está orientando a igreja, organizando a igreja a respeito dos dons espirituais. Eu acredito que em Corinto, enquanto um falava língua estranha, outro profetizava, outro falava em língua estranha, outro exercia lá e falava, Deus está falando comigo, e blá, 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 todo mundo junto. Pá, pá. Aí Paulo vai e organiza a igreja. Tem que ser com ordem e decência. Faça assim. Aí, no versículo 1 do capítulo 15, ele fala assim, preste bem atenção. Também vos notifico, é a minha tradução aqui, é a King James. Mas em outra tradução, que deve ser a sua, está assim: venho lembrar-vos, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Paulo está falando o seguinte: estou lembrando a vocês aquilo que eu anunciei a vocês, tá? Estou recordando a vocês algo que já foi anunciado, tá? Do versículo 1 até o 4, ele segura nas escrituras, meus irmãos. Ele fala do evangelho e no versículo 4 ele diz, ó: e qual foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Quem? No versículo 3 ele fala: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. O que a escritura afirma? Que Jesus Cristo foi crucificado pelo meu pecado, pelos vossos pecados, pelos nossos pecados. Paulo está falando, olha, ele foi crucificado por vocês, ele foi crucificado por mim, segundo as escrituras. Eu testifico isso, certo? E não abro mão, por quê? Porque Cristo morreu por nós. Amém, igreja do Senhor? Vocês creem nisso? Vocês creem que foi pelos vossos pecados, pelos nossos pecados, que Jesus morreu na cruz do Calvário? Dá um glória a Deus. E alguém já disse que foi uma morte, sabe, a santa, linda, alegre. Enquanto um morria, o outro vivia. Oh, meu Deus! Enquanto Cristo morria, meu Deus, eu e você estavam recebendo vida, e vida com abundância. E Paulo vem a falar. Versículo 10, olha o que ele fala, ó: mas pela graça de Deus sou o que sou. Porque do 4 ao 10, meus irmãos, ele está relembrando de que Jesus foi visto. Ele morreu, ressuscitou e caminhou com seus discípulos. Pedro viu, Tiago viu, certo? Ele está falando isso. Diz também que apareceu para ele. Aí ele diz no 10: pela graça de Deus sou o que sou. Observe que ele usa a linguagem que Deus usou com Moisés. A quem eu vou anunciar? Ele fala para Moisés, fala que o eu sou. Oh, meu Deus! O eu sou te envio, Moisés. Eu sou o que sou. E Paulo diz aqui, ó, ele usa a mesma forma de explicar. Só que ele usa, meus irmãos, e fala, ó, pela graça sou o que sou. E a sua graça para comigo não é vã. O que eu sou? Sou um apóstolo. O que eu sou? Carrego as marcas de Cristo. O que eu sou? Eu prego o evangelho da cruz, aleluia. O que eu sou? Nada sem a graça e sem essa escritura. Outros podem pregar sem essa palavra,
mas sem essa palavra eu não posso pregar. Meus irmãos, sem a Bíblia, sem a graça de Deus, quem é o pastor Evaldo? Não tenho o que pregar. Eu não posso chegar aqui e não ler um versículo e explanar as verdades dele, meus irmãos. É a que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá? O capítulo todo ele se prende em ressurreição, tá? Mas por que isso, pastor? Veja o versículo 12. Por que ele fez isso? Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Meu irmão, olha só, a igreja de Corinto é uma igreja nascendo, irmãos, uma igreja cheia de carrapicho, cheia de problemas, cheia de dificuldade, o apóstolo corrigindo, o apóstolo ensinando, orientando, cheios de mania, meus irmãos, cheios de orgulhos. Vem alguém, tá? Que está no meio da igreja. Ele não fala quem, ele não fala se foi um grupo, mas que existe alguma coisa ali burburando, sabe? Falando no ouvido do povo, tem. E alguns estão acreditando que não há ressurreição de mortos. Aí ele, vou escrever sobre a ressurreição. Oh meu Deus. Continua, olha o 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Oh meu Deus, que tristeza. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e se também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, o qual também não ressuscitou, e na verdade os mortos também não ressuscitam. Ele está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, estou pregando uma mentira, a minha fé é vã. Ele continua, e pega pesado agora, ó. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, todos aqueles que morreram crendo nessa verdade estão perdidos, meus irmãos. Em outras palavras, se Cristo não ressuscitou, estamos perdidos. O que estamos fazendo aqui? Se eu não creio nessa palavra, por que estou aqui? Se eu não creio nessa palavra, por que estou no púlpito pregando para vocês, meus irmãos? Paulo pega pesado, meus irmãos. É impossível uma igreja não crer na ressurreição de Jesus Cristo, e assim a ressurreição dos mortos. Lembram da letra que as irmãs cantaram aqui? Qual foi? João viu. Oh meu Deus. Se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui? Poderia estar em casa, vendo Fantástico. Poderia estar em outro lugar, numa boate, não é? Poderia estar passeando com a minha esposa, certo? Poderia estar fazendo tantas coisas, meus irmãos, mas não nesse lugar. Paulo pega pesado. Minha mãe
Onde está? A fé dela foi vã? Ela morreu crendo em Jesus, morreu abraçada na cruz. Se Cristo não ressuscitou, onde estão nossos entes queridos? Paulo pega pesado para fazer com que a igreja de Corinto perceba o que estava acontecendo. Alguém está dizendo que não há ressurreição. Aí se perde-se tudo, meus irmãos. Ele continua e vai falando, irmãos, argumentando. O argumento do apóstolo não é igualzinho os coaches de hoje, não, que cita muitas das vezes autoajuda, certo? Mas não a palavra. Vamos dizer assim, bengalas, né? Amuletos espirituais. Continua, vai em frente, né? Mas não se baseia nas escrituras sagradas. Percebe, irmãos? Aí Paulo chega no versículo 54 e já estamos seguindo para o final. Amém? Olha o que ele fala. Olha lá, leia comigo. E quando isso que é corruptível se reverter em revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte, aleluia, na vitória. Percebe, meus irmãos? Paulo fala o seguinte: é como se ele olhasse para a morte e dissesse: morte, ele continua falando, ó. Onde está a morte? Aleluia. O teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória? É como se um escorpião, sabe, pronto para picar e lançar o seu veneno e matar a vítima. Paulo brada e diz: aonde está a tua vitória, a morte? Porque o meu Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. E nessa noite, o que nós vamos fazer é celebrar. E ele disse: lembrai de mim, porque eu estou vivo. Aleluia. Aquele que morreu e ressuscitou, meu irmão, está nos nossos dias, está hoje ao nosso lado. Por que você está aqui, pastor Devaldo? Porque Cristo ressuscitou. Por que você está aqui, igreja do Senhor? Porque Cristo ressuscitou, igreja do Senhor. Aleluia. Ele diz: morte, onde está o teu aguilhão? Onde estão os seus ferrões agora, morte? E ele continua: ora, se o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, olha só quem está falando, hein? A força do pecado é a lei, meu irmão. Pecou, né? Morte, paga o preço. Pecou, toma. Pecou, pedra. Pecou, espada. A lei. Por quê? Porque ninguém cumpre ou cumpriu a lei. Triste, né? Lembra de João falando que quando o anjo começou a falar que não havia ninguém digno de abrir o livro, ele se entristeceu? Oh, meu Deus! Aí de repente diz: olha, mas aquele que, né, foi o primeiro, o último, que morreu e ressuscitou, o Cordeiro é digno de abrir o livro. Oh, meu Deus! O pastor Devaldo, coitado dele. O apóstolo, coitado dele. O vice de Deus, coitado dele. O patriarca, coitado dele.
Moisés, fichinha. Mas aquele que morreu e ressuscitou, abriu o livro, ele ressuscitou. O versículo 57, olha só o que ele fala, ó. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo. Sabe o que ele fala, irmãos? Que Deus é como a cachoeira, um manar de graça, de vida abundante, que jorra assim, sabe? Aquela fonte, é como se isso aqui fosse uma cachoeira, o batistério fosse a cachoeira, e jorrasse uma água aqui de graça, de maravilha, de bênção, de riqueza para a igreja. Veja Efésios capítulo 1, versículo 10. Veja aí. Efésios capítulo 1, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala, meu irmão. Ele começa falando, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, né? Aliás, vamos no versículo 1, capítulo 1, versículo 3, ó. O apóstolo Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do vosso Senhor Jesus. Olha o versículo 3 agora, irmãos. Agarre nele, tá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com um pouco das bênçãos espirituais, que nos abençoou com nos lugares em Cristo Jesus. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Deus abriu as comportas dos céus, assim como José abriu o celeiro do Egito para abençoar as nações com alimento. Deus abriu as comportas dos céus e os abençoou com todas as bênçãos espirituais. Agora, eu me pergunto, por que alguns irmãos se sentem perturbados? Por que alguns irmãos se sentem injustiçados? Por que alguns irmãos se sentem, sabe, nervosos, né? Carrancudo, brabo, raivoso? Se contém todas as bênçãos espirituais. Por que alguns irmãos se sentem, meus irmãos, ali não entro não? Por quê? Ali não entro não, naquela esquina não passo não, tem lá uma farofa amarela com a galinha preta lá, eu passo descosta. Não, eu fui naquela casa, me deu arrepio, passei mal. Já conversei com muita gente achando assim. Se as riquezas espirituais são derramadas sobre cada um de nós, meus irmãos, olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: somos cheios da graça de Deus, somos cheios das riquezas espirituais de Deus em Cristo Jesus. Somos cheios, meus irmãos, cheios. Aí chega no versículo 58. Olha que Paulo faz para chegar no versículo 58, onde eu li para você. Não pare, continue. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão em quem? O Senhor. Sabe o que ele faz aqui?
eu lanço um apelo para vocês. A igreja de Corinto tinha criado heróis, meus irmãos, lembra? Que eles falavam assim, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Criaram heróis para eles, homens como heróis. Criaram facções, meus irmãos. Eram orgulhosos, gostavam de ostentar, abusaram dos dons espirituais, se gabavam, sabe? Temos dons espirituais. Paulo faz algo como assim, ó, deixe de lado tudo isso e avancemos para a frente. Sabendo o quê? Que em Jesus, sabe, não é vão o vosso trabalho. Vocês acham que vale a pena servir a Jesus? Vale a pena vir adorar o Senhor? Você acha que está pesada a sua caminhada? Você acha que está, sabe, muito, sabe, pesado, está difícil, pastor. A prova está doendo, pastor. Paulo fala, igreja, não é vão o vosso trabalho. Continue firme, avante, avante, avante! Em Cristo Jesus. Nessa noite, eu falo para vocês, não pare, meus irmãos. Seja firme e constante. Não importa o que se pinta aí fora, não importa o que venha sussurrar na sua mente, não pare. Creia no Evangelho do Senhor Jesus, creia nesta palavra e vamos avante, 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 avante. Amém? Que essa palavra possa aquecer seu coração, que essa palavra possa firmar seu coração em Cristo Jesus. Portanto, amada igreja do Senhor Jesus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou no terceiro dia.